famosas canetas emagrecedoras. Para aprofundar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o endocrinologista Dr. Humberto Batista, professor da UFMG, professor da Universidade de Ciências Médicas, né, professor? Muito bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Bom, e nós recebemos aqui também a nutricionista Fernanda Loschi. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora, para a gente começar, o que são essas canetas? Vamos explicar para o povo que ainda não entende. Verdade. Parece que a pergunta de 1 milhão é o que são essas canetas e como elas funcionam. É verdade. Qual que é a verdadeira função dela? Na verdade, esses são medicamentos, ou seja, para tratar doenças que foram desenvolvidos na perspectiva de melhorar o controle do diabetes. E junto disso se observou que ele tinha um efeito muito importante em perder peso, né? Então, nessa perda de peso, nós conseguimos encontrar uma forma segura para tratar a obesidade, ou seja, tratar uma doença, né? Então, essa é a função desse medicamento. A gente vê outras funções sendo utilizadas aí, mas é o tratamento a longo prazo de doenças, né? Fernanda está aqui com a gente também, nutricionista, parte importante quando a gente pensa em emagrecimento. Ô, Fernanda, responde uma coisa pra gente. Obesidade é doença? É uma doença e tem que ser tratada com devida, né, responsabilidade. E esses medicamentos entram com uma ação muito importante nesse intuito. Mas a gente vê que eles não estão sendo usadas para esse fim exclusivamente. E aí que mora, assim, né, a preocupação que a gente tem que ter em como usar, conhecer os riscos, né, as indicações verdadeiras, as contraindicações, né? Agora eu queria perguntar para vocês dois, o uso dessa caneta de forma errada, ela causa problemas para a saúde, do ponto de vista da nutrição? Sem sombra de dúvida, a resposta tem que ser dita de maneira bem franca. Causam problemas à saúde se não bem indicadas, né? Vamos lembrar que são medicamentos que atuam a nível hormonal. Então eles interferem, inclusive pode causar hipoglicemia em alguns pacientes, errado. Ele pode causar pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, por isso precisa do acompanhamento médico, precisa do acompanhamento nutricional. Ele tem que ser muito bem indicado, especialmente porque é um tratamento a longo prazo. Eu não posso começar e parar. Existe uma chance de ganhar peso depois que eu paro esse medicamento, que é verdadeira. Então sim, tem que ter seriedade, por isso nós estamos lutando pela restrição das receitas, agora já é uma realidade, para que não haja essa disseminação do uso incorreto desses medicamentos. Sim, e somando a isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas usam a caneta como uma solução mágica, né, algo que vai facilitar ali, mas esquecem que tem que ter todo um acompanhamento nutricional para ter uma boa alimentação, uma relação boa com a comida, né? Porque comer é um ato social e, enfim, tem o prazer de comer e as pessoas esquecem, né? E aí só querem a solução mágica. Verdade. E como é um medicamento que traz a saciedade, muitas vezes as pessoas vão ficar longos períodos de tempo sem se alimentar e isso sim vai trazer muitos riscos, principalmente assim, inadequação dos micronutrientes, né? Fome não, ausência de fome. E aí você fica, pode, né, igual ele já mencionou, da hipoglicemia, são muitas coisas que devem ser. O uso está tão banalizado que todo mundo esqueceu que essa caneta serve para tratar diabetes. Não é? Foi assim que foi descoberta, é uma das suas grandes atribuições. Nem todas são indicadas exclusivamente para perda de peso, a gente ainda tem umas nuances a serem definidas. E precisa ter essa interação. A gente tem a ideia de que se eu estou emagrecendo, meu metabolismo vai acelerar. E é muito pelo contrário. Eu preciso adequar a quantidade de proteínas que eu estou alimentando para eu não perder músculo. A gente sabe que já tem correlação de a gente perder músculo, perder massa óssea. Então tem que ser bem indicado. Não é fórmula mágica. Doutora, aproveita e fala pra gente em que situações o endocrinologista receita essa caneta. Tá. Muito bem categórico naquele paciente com obesidade. E no tratamento da obesidade em que eu não atingi sucesso com mudanças de estilo de vida, com atividade física integrada, com todas as orientações médicas, eu posso lançar mão desses medicamentos. Além disso, em algumas doenças que as pessoas podem ter, que são mais graves, a apneia do sono associada ao diabetes, doença do coração associada ao diabetes. Então veja, é bem categórico, não é para todos a todo momento, né?
doutora, hoje todo mundo quer emagrecer. É campanha publicitária, é campanha em loja, você só acha roupa pequena. Assim, são poucas lojas especializadas para as pessoas que são mais cheinhas, vamos dizer assim, né? Mas todo mundo precisa emagrecer. Quem está acima do peso, nós podemos dizer assim, é normal para aquela pessoa? Como que funciona isso? Então, eu acho que parte do princípio do pessoal ver se realmente é uma vontade genuína de emagrecer ou se é uma tentativa de se encaixar, né, num padrão estético. E se sim, eu quero emagrecer para me sentir melhor, ok, vamos fazer um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo, que é fundamental também, para que isso seja feito da forma mais saudável e mais duradoura possível. Porque tem gente que é gordinha e tá bem de saúde, faz exames e não tem nada errado, né? Sim, né? Tudo tem que ser avaliado, né? Clinicamente. Ô doutor, e aí é o seguinte, tem efeito colateral? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando de efeitos colaterais com o uso dessa caneta. Tem efeito colateral? Tem, como a gente disse, existem eventos adversos associados ao uso desses medicamentos. Como eu vou destacar aqui, os sintomas gastrointestinais são medicamentos que, na sua essência, diminuem o esvaziamento do estômago, e isso faz com que eu tenha maior saciedade, mais náusea, mais enjoo, posso ter vômitos. Efeitos colaterais raros, como eu disse, associados à inflamação do pâncreas, isso pode existir. A gente sabe que alguns pacientes têm um pouco mais de queixas de dor de cabeça, a gente chama de enxaqueca, cefaleia, isso também pode existir. Mais uma vez, tratar uma doença. Vamos parar com essa ideia de pensar que é perder um pouquinho de peso. A perda de peso é para eu tratar uma doença? Se sim, parece estar bem indicado. Agora, igual você falou aí agora, que tratar da doença, a pessoa fica naquela coisa de emagrecer, precisa emagrecer, que às vezes o problema é outro lugar. Não é isso mesmo? Eu preciso quantificar. Será que eu tenho um distúrbio alimentar? Será que eu tenho um distúrbio de compulsão e que o tratamento vai ser outro? Isso pode ser acessório. As famosas canetas para emagrecer, elas vão estar aí, mas é entender qual é a real doença dessa pessoa. E que eu não tenho que atingir aquele peso mágico social. Se eu perco de 5 a 10% do meu peso, eu estou ganhando vida. Então isso é tratar a obesidade. Ô Fernanda, ainda dá certo o combo alimentação saudável e atividade física para emagrecer? É a receita, a melhor receita que se tem, né? E lembrando que se for necessário o uso das canetas, a nutrição pode ajudar muito na redução desses efeitos colaterais, né? Igual a perda de massa magra, a composição da dieta de forma adequada, junto com a atividade física, os enjoos, tudo dá para resolver. Não, vocês têm que estar com todo mundo É a base junto do tratamento, Sim. é a nutrição e a atividade física. Isso. Emagrecer é complicado, né, Juliana? Às não, vezes você bebe um não. copo d'água. 12 quilos, Não, eu tava às vezes conversando com meu sobrinho de você 15 bebe um anos. copo d'água, você engorda. Agora, para emagrecer 1 quilo é uma dificuldade. Então, mas eu acho que é isso, né? São mudanças de hábitos, Isso. que eu acho que essa é a parte mais difícil, né? É a gente fazer o cérebro entender e a gente manter aquela... Vamos falar força de vontade, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é uma atitude. Sim. Que o hábito demora, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Hábito envolve emoção, hábito envolve social, hábito envolve sono, hábito envolve tempo. Então, é mudar tudo isso para que eu atinja os benefícios. Sem hábito, sem constância, não tem peso sustentável. Isso. Né? Então, isso é Ô, importante. Fernanda, pra gente terminar aqui, que nós vamos para um próximo bloco e vamos receber uma psicóloga aqui falando sobre essa outra parte do emagrecimento que é super importante. Massa magra. Hoje em dia todo mundo fala sobre isso. Não fala nem mais assim, perder peso. Fala assim, ganhar massa magra. Explica pra gente, essa massa magra, o que é mesmo? Ganhar massa magra é te dar longevidade, né, na vida. É fundamental para tanto a oxidação das gorduras, quanto a movimentação do seu corpo, funcionamento geral, assim, né? Melhor que a gente tenha essa composição maior de massa magra, né? Menor percentual de gordura. E ganha como isso, Fernanda? Academia, a alimentação saudável, sono de qualidade, hidratação, ter Evitar um ambiente processados. saudável, evitar processados. Açúcar. Sim, e entender também que não é que você vai abdicar das coisas que você gosta. Tudo se encaixa dentro do saudável. É a famosa academia, meu filho. Eu já ganhei massa magra uma vez na academia, eu bati o recorde. Aqui, nós vamos para um rápido intervalo.